Ruralcast agora com uma autoridade aqui do agronegócio paranaense. Estou ao lado de Natalino Avance de Souza, secretário de Agricultura do Estado do Paraná. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso videocast, Natalino. Eu quero começar te fazendo uma pergunta que todo espectador ouvinte nosso do Brasil inteiro quer saber. Como é que está a safra do Paraná neste momento? Tem sol aqui todo dia e chuva também no final do dia, que não está muito bom para quem está colhendo, né? Para quem está colhendo, chuva no final da safra pode atrapalhar um pouco, né? Nós tínhamos uma expectativa um pouquinho maior no volume de soja, principalmente a ser colhido, em função da escassez hídrica nessas lavouras que tiveram o plantio mais cedo. Nós registramos alguma perda, algo em torno de 1 milhão de toneladas já se pode registrar. Por causa de seca, por isso. Por causa de seca. O clima melhorou, né? Nós achamos que hoje, tanto soja como milho, como feijão, tem um bom desenvolvimento, não deve passar disso as perdas. Mas isso mostra que o Estado precisa melhorar nesse quesito de armazenamento de água, para evitar que no futuro a gente volte a ter problema semelhante. No ano passado teve um problema também, O ano né, passado Natalino? nós tivemos problema, a safra do ano passado foi bem mais fraca, né? Por isso o Estado tem pensado num grande programa de irrigação para que a gente ajude os agricultores a ser um pouco mais resiliente do ponto de vista de água no solo. Uma espécie de seguro, de certa forma, também a irrigação. Uma espécie de seguro. Algumas regiões do estado sofrem um pouco mais, né? O arenito sofre bastante. Então o estado já está operando um programa chamado Irriga Paraná, para a gente melhorar a resiliência hídrica do nosso estado. E aí o que consiste esse programa? É dar financiamento para compra de equipamento e irrigação? Facilita a outorga? Como que funciona isso? Nós fizemos um esforço em criar uma política pública de apoio aos agricultores, capacitamos um grupo de técnicos. A preocupação do Estado é ajudar os agricultores a implantar sistema de irrigação. Não é um programa de venda de equipamentos, a gente quer vender soluções. E o Estado deve fazer o financiamento com juros zero para os agricultores familiares. E ainda em algumas regiões a gente quer criar o que nós chamamos na nossa carteira de unidades de referência, na qual a gente faz um investimento para poder mostrar, para ter uma unidade de demonstração para os demais agricultores. É só assim, às vezes, que o produtor acredita que a coisa funciona e aí ele investe também, né? Nesse meio nosso, o agricultor precisa ver para crer. E como é que funciona a irrigação, no caso, nesse programa? É para qualquer cultura? É para pequeno produtor, especificamente? Aqui um foco? Para qualquer tipo de agricultor e para qualquer tipo de cultura. Nós temos uma visão assim, irrigação tem que ajudar no negócio do agricultor. Então, primeiro a gente quer saber qual é o negócio do agricultor, no que ele faz renda, e é para essa cultura que a gente vai irrigar. E para cada tipo de cultura, para cada tipo de pastagem, você tem um tipo recomendado de equipamento, de irrigação. Gotejo. Então é isso que a gente quer fazer. E você tem um diagnóstico de como é que está essa área irrigada no Paraná e quanto pode chegar isso em quanto tempo? O que a gente sente na pele é que quando você vem nos estados vizinhos e chega no Paraná, você leva um choque. Quer dizer, nós irrigamos menos do que os demais estados. Calcula-se que a gente tem em torno de 1,7% das nossas propriedades só com irrigação. 1,7%? 1,7% só com irrigação. E calcula-se que nos últimos 5 anos o Paraná perdeu mais de 40 milhões de reais por falta de... 40 bilhões. Por falta de irrigação. Então vale a pena esse esforço do Estado, vale a pena esse investimento do Estado para melhorar a condição dos pequenos agricultores. Quando nós estamos falando em pequenos agricultores, nós estamos falando tanto hortifruti granjeiro, como milho, como feijão, como sericicultura, e também grandes lavouras, como pastagem, soja. Para tudo você tem essa possibilidade de irrigar. Qual que é o montante que o governo tem que colocar aí, ou quanto tem programado para esse programa de irrigação especificamente? Você já tem um valor considerável
mais de 300 milhões para que a gente possa usar no subsídio aos agricultores. Para taxa zero de juros, com taxa zero de juro. E há 15 dias atrás, o governador assinou o decreto autorizando a você processar isso através dos agentes financeiros credenciados. Então, nós agora vamos colocar o pé no barro para poder fazer isso acontecer. De 1,7 que é hoje, pode chegar a quanto, ou tem uma meta gradual aí? Olha, nós já temos mais de 150 projetos em carteira aguardando a possibilidade de contratação, né? Então, a partir de agora... E cada projeto são quantos hectares, quantos produtores, mais ou menos? São desde pequenos agricultores até grandes agricultores. Você tem os pequenos agricultores, principalmente de hortifruti e granjeiro, mas você tem grandes produtores de soja, você tem grandes produtores de cana, você tem grandes produtores de pastagem, né? Então, isso está aberto a todos. É lógico que o benefício é proporcional. Então, se o pequeno tem juro zero, o grande nós temos 5 pontos de desconto. Ele capta o crédito e tem 5 pontos de desconto na taxa de juros. Então, é um programa que a gente começa a operar a partir do Noroeste, do Arenito, mas ele já chega no estado inteiro. E dobra em quanto tempo esse percentual? Não tem uma... Para dobrar o que está hoje, num ano a gente dobra e sobra. E esse é o objetivo? Esse é o objetivo. A gente quer avançar muito rapidamente. O governador tem cobrado isso de nós, o governador tem irrigação na sua propriedade e não entende como nas outras regiões, nas outras propriedades, você ainda não tem esse mecanismo à disposição dos agricultores. E começa pelo oeste, que é onde está o ponto crítico. Começa pelo noroeste e atinge também o oeste. A gente tem um mapa da deficiência hídrica no estado do Paraná, tanto por escassez hídrica como por evapotranspiração. E são essas regiões prioritárias. Entendi. Secretário, como que está hoje a questão do seguro rural? A gente está falando aqui de perdas, a irrigação, né? Até brinquei aqui que é uma espécie de seguro que é diferente, mas o seguro rural propriamente dito, como é que está hoje? Porque tem um programa federal que não é suficiente e tem alguns estados em que a coisa está ficando muito crítica, né? Como o Rio Grande do Sul, o próprio Paraná mesmo no ano passado. Existe algum objetivo também de se fazer o seguro avançar? Ou esse modelo que existe hoje, os modelos que existem hoje não são suficientes, não funcionam, na sua opinião? O modelo que existe, se ele funcionasse bem, ele dá conta. Primeiro, é preciso você considerar que a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Se você não socorrer através do seguro rural os agricultores, ela fica muito vulnerável. Existe um processo de subsídio, vamos dizer, ao seguro. Uma parte é feita pelo governo federal, outra parte é feita pelo governo do estado. O que eu posso te dizer assim, o governo do estado está cumprindo a sua parte. Mas tem um sentimento, principalmente das cooperativas, que existe uma falta de recursos para que isso de fato ocorra, né? Então não é a qualidade da política pública. A qualidade da política pública é boa, né? Mas é a eficácia do governo, principalmente, em suprir esse dispositivo. Então a gente tem sentido... Aí quando você fala isso, a falta de uma assistência técnica para fazer ou não? Não, acho que falta recurso. Falta recurso, tinha que colocar um pouco dinheiro. mais de recursos. A gente tem uma conversa com o ministro da Agricultura, os secretários de Estado de Agricultura. Esse é um dos assuntos de pauta para a gente pensar para a próxima safra. Como que vocês estão olhando, já aproveitando que você está falando isso, né? A gente tem um plano safra que geralmente é divulgado no meio do ano, tem uma taxa de juros agora que está em escalada, não para de subir, ao mesmo tempo tem safra recorde, o que é um bom resultado do produtor rural. Qual que é, na sua opinião, aí, um plano safra ideal para a próxima temporada, 25-26, que vai ser lançada em julho? A gente tem aqui no Paraná, principalmente, uma construção coletiva, que envolve a Secretaria da Agricultura, o CEPAR, a FETAEP, a FAEP, enfim, as principais entidades
que estão ligadas à agricultura, e começou agora um processo de construção, em que se avalia os recursos disponíveis, o funcionamento das políticas públicas, para que saia do Paraná uma única proposta sugestiva para o governo federal. Então, nós estamos num processo de construção, unificação de uma proposta. Isso tem sido tradicional no estado do Paraná, né? E eu acho que esse é um dos fatores que faz com que a gente tenha um ambiente bom entre as instituições. Tem algum ponto que vocês estão vendo que é crucial para atacar neste momento, já de partida, para falar de Plano Safra, próximo Plano Olha, Safra? o primeiro ponto de reclamação é o subsídio ao seguro rural. Seguro rural. Esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado. Uma outra questão que a gente tem pensado muito é a possibilidade de você ter um rebate um pouco melhor na taxa de juro, principalmente para as propriedades que praticam boas práticas agrícolas, né? Seja o CAR, seja o terraceamento, seja o manejo correto dos solos, porque isso tem consequência na preservação ambiental. Então, nós já estamos pensando em levar uma proposta de reduzir um pouco mais a taxa de juro para aqueles agricultores que pratiquem boas práticas agrícolas. Interessante. Secretário, esse ano a ONU decretou como um ano internacional das cooperativas. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse movimento, desse sistema aqui no estado, que é referência, conhecido no Brasil inteiro, né? A importância da cooperativa para a economia, para o funcionamento do agronegócio no estado e também a diversificação que você citou agora há pouco, né? Esse, na sua opinião, é um caminho para o agro paranaense continuar essa diversificação e ao lado das cooperativas? Se você pegar a história da agricultura do Paraná, nós fizemos uma revolução. É um estado com 2,34% do território, segundo maior produtor de soja, segundo maior produtor de milho, primeiro produtor de feijão, segunda bacia leiteira do país, maior produtor de frango, segundo produtor de suíno, graças a esse componente chamado cooperativismo, né? E aí a gente precisa separar as cooperativas maiores, hoje ligadas ao CEPAR, que ajudaram a fazer essa revolução, e um outro grupo de cooperativas que a gente chama de cooperativas da agricultura familiar, mais umas 180, que estão aí surgindo e que ajudam novas cooperativas e que ajudam os agricultores a criar condição de entrar no mercado, né? Então, o Paraná é muito rico no cooperativismo. Na década de 70, 80, o governo acreditou que esse modelo poderia dar certo. Então, se você pensar assim, as principais cooperativas que você tem hoje no estado do Paraná, tinham lá um assessor de cooperativa que era contratado pelo governo para fazer assessoria a um grupo de agricultores. Se você pegar, eu vou citar alguns nomes, a Coamo. O presidente da Coamo foi funcionário que o governo colocou lá, era funcionário da antiga Carpa. A Copacol, a LAR. Então, você teve o governo acreditando. Tinha um programa estadual de apoio ao cooperativismo. Então, o Paraná sempre acreditou no cooperativismo. Desde o tempo das cooperativas, lá na década de 70, 80, continua fazendo isso hoje. Por isso, o cooperativismo é importante no estado do Paraná e faz a diferença. Nós somos muito agradecidos ao trabalho das cooperativas, que ajudou nós a praticar a melhor agricultura do país. Secretário, você falou de alguns segmentos que o Paraná é muito forte, são vários produtos, mas eu queria que você destacasse dois que a gente percebeu e vem percebendo um crescimento exponencial, que é a suinocultura e o cultivo de peixes, que também se dá muito em mão das cooperativas. Você acredita que o Paraná chega nessa liderança aí da produção de suínos, de tilápia já é, por exemplo, mas no caso de suinocultura... Não é que eu acredito, isso é inevitável. Isso é inevitável. O Paraná passa a ser o primeiro produtor de suínos, o primeiro produtor nacional em pouco tempo. Não tenho dúvida. E tem uma outra questão que a gente precisa considerar. Se você fizer uma análise de renda, de densidade de renda por unidade diária, nas diversas regiões do estado, quais são as regiões que têm maior renda por hectare?
são aquelas que desenvolveram a competência de transformar grãos em proteína animais, né? Ou frango, ou suínos, ou leite, ou peixe. Essas estão lá na frente. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o Paraná, a exemplo do frango, vai ter a maior participação A liderança na produção. na suinocultura. Na piscicultura, o Paraná já é o maior produtor de peixe de água doce do Brasil, é o maior exportador, deve crescer também bastante. É outra atividade que também deve ganhar um impulso interessante, né? É lógico que, principalmente no caso da tilápia, você precisa junto ter atrelado o sistema de abate, né? Porque senão você não consegue processar. Tem um cuidado ali esse especial, produto, né? não pode ter uma distância muito longa. Mas nós confiamos muito na capacidade do Estado, tanto na continuar crescendo na avicultura, na suinocultura, e acho que a tilápia também ganha esse impulso. Muito bem. Antes da gente encerrar, a gente tem feito aqui 2 perguntas para os nossos convidados. A primeira é: qual é o maior desafio do agronegócio em 2025, na sua opinião? Bom, primeiro a gente tem a preocupação da sustentabilidade. Nós que trabalhamos com agricultura não podemos perder o olho de que é preciso você sempre trabalhar com a sustentabilidade ambiental. Eu estou colocando isso principalmente no que tange ao desafio do manejo correto de solos. Uma segunda preocupação em relação à nossa agricultura é que em algumas regiões do estado a gente começa a ter algum desequilíbrio no uso correto de agrotóxicos, criando problema principalmente para as culturas mais sensíveis. Então a gente tem vivido problema com sericicultura, nós temos vivido problema com tomate, que são culturas sensíveis, nós temos algum problema com abelhas. Isso nos preocupa, porque isso significa que em algumas partes do estado a gente pode aprimorar a prática de uso correto dos agrotóxicos. E esse problema A outra questão que nos preocupa a gente tem acompanhado um pouco a discussão mundial, principalmente nessa questão da sustentabilidade, rastreabilidade de produtos. A gente precisa preparar o Estado para enfrentar isso. Interessante. Para a gente encerrar agora como pessoa física, como um grande carreirista de agronegócio, extensionista, agrônomo, o que só o agro te proporcionou na sua vida nesse tempo todo que você atua nesse segmento? Eu sou um dos caras mais felizes do mundo, mais realizado, né? Eu fui extensionista municipal, eu fui extensionista regional, eu fui presidente de uma instituição de pesquisa e assistência técnica e o governo me proporcionou a honra de ser secretário de Estado. Eu quero devolver isso para a população do meu estado. Então, eu sou um cara feliz, eu estou contribuindo e quero contribuir mais. Muito bom, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente continua aqui no Show Rural com as nossas conversas de Globo Ruralcast e volta no próximo episódio.